Oi, galera! Aqui é a Raíssa do Um Livre Só e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês quais foram as melhores fantasias que eu li em 2019. Antes de começar a mostrar essa lista pra vocês, eu tenho uma pequena observação pra fazer. O próximo e último vídeo que vai sair dessa retrospectiva de 2019 é o vídeo de melhores leituras que eu fiz em 2019. Naquele vídeo tem fantasias e aquelas são de fato as melhores fantasias que eu li em 2019. Tem livros de outro gênero, mas tem ali no meio da lista, em posições que eu não vou falar qual é, porque senão não tem graça. Vocês vão ter que realmente assistir o vídeo. Tem ali fantasias e aquelas são melhores do que essas que eu vou mostrar nesse vídeo aqui. Mas o que acontece? Quando eu tava, depois que eu já tinha feito o roteiro daquele vídeo, já tinha até gravado ele, eu fui olhar as minhas leituras do ano e eu vi que eu li muita fantasia em 2019. Eu li 20 fantasias, acho que 6 ou 7 delas, se eu não me engano, foram releituras. Todas as minhas releituras do ano passado foram fantasias. E aí eu vi que as minhas fantasias, elas estavam sempre ou 5 estrelas, que foram as que entraram naquele vídeo, ou 4 estrelas. E aí eu vi que tinha livros ali que eu acho que era interessante eu mencionar pra vocês, porque por mais que eles não tenham entrado na lista geral, eu acho que são livros que acrescentaram muito pra mim e que foram especiais pro meu ano de alguma forma. E como fantasia é o meu gênero favorito, eu achei que eu precisava mostrar esses livros pra vocês. Agora vejam bem, eles não são perfeitos, tá? Alguns deles eu tenho algumas considerações a fazer, então vamos começar. Essa lista, gente, ela não tá em ordem de melhor ou pior, tá? Diferente da de piores do ano e de melhores do ano. São simplesmente livros que eu acho interessante mencionar aqui, tá? Começando com Circe, da Madeline Miller. Esse livro, gente, ele é um livro muito bom, muito bem escrito, mas tem algumas questões ali com ele. O que acontece? Eu gosto muito de mitologia. A Circe, pra quem não sabe, é uma personagem que aparece na Odisseia, uma história escrita para enaltecer os feitos de homens, e ela aparece ali como, uma bruxa, uma feiticeira. Aqui também ela é uma feiticeira, tá? Mas na Odisseia eu acho que ela aparece... Eu nunca li a Odisseia, mas pelo que eu entendi pesquisando pra fazer a resenha desse livro, na Odisseia ela aparece até de uma forma meio vilanesca, embora ela não seja vilã. E assim, a gente não pode esquecer o peso que esse livro tem em dias como hoje, que é pegar uma personagem que aparece num breve momento, não é nem personagem secundária, aparece num breve momento numa história escrita para enaltecer os feitos de um homem e dar o protagonismo para ela. O Odisseu, ele aparece aqui, mas aqui o protagonismo dessa história é para Circe. Esse livro tem alguns problemas, tá? No início do livro, essa personagem, ela vai irritar a gente muito, mas muito mesmo, porque assim, ela é extremamente submissa, ela pensa o tempo todo o pior de si, ela deixa as pessoas fazerem gato-sapato dela. E assim, esse livro tem uma cena que a autora coloca, que assim, a personagem evolui depois disso que acontece com ela, que talvez não deveria ter sido dessa forma. Então tem uma série de questões aí, mas é legal ver essa personagem evoluindo, sabe? É legal ver o quanto que ela aprendeu com tudo que ela passou. E assim, aqui tem escrito que esse livro foi eleito o número 1 do The New York Times e foi eleita a melhor fantasia do Goodreads Awards de 2018. E eu acho que não é pra tanto, tá? Esse não foi o melhor livro de fantasia que eu li em 2019 e nem em 2018, assim, considerando os lançamentos, não foi a melhor fantasia que eu li, não é uma das melhores fantasias que eu li na vida. É um livro muito bom, é um livro que tem o seu mérito, tá? Pra quem gosta de mitologia e gosta de recontos de histórias, esse livro vai ser incrível. Eu gosto muito desse tipo,
mas não é o melhor nada, tá? Não use isso daqui como expectativa pra você ir achando que esse livro vai ser algo muito espetacular. É simplesmente a vida de uma personagem. Eu acho que para uma fantasia ser melhor fantasia, ela tem que ter outros elementos que não só a personagem ali cuidando da vidinha dela. Então, assim, colocada essa questão aqui, eu acho que é um livro que eu precisava mencionar por causa dessa questão de colocar essa personagem como protagonista de uma história que ela não é. E assim, de mostrar a evolução dela. Embora a Circe, no começo desse livro, tenha me dado vontade de dar um safanão na cara dela, sabe, esse livro é importante, eu acho que é interessante deixar essa recomendação aqui pra vocês. E eu queria agradecer uma pessoa. Porque assim, a gente que produz conteúdo pra internet, faz resenha, lê muito, chega uma hora que a gente começa, às vezes, a se esquecer dos próprios vídeos que a gente produziu. E assim, eu fiz a resenha desse livro, falei lá de mitologia, mas depois de um tempo eu fiz tanto vídeo que chegou no final do ano eu já não lembrava mais de como tinha saído a resenha desse livro. Eu lembrava que ela existia, quando eu fiz ela, eu me empenhei na hora de fazer ela, eu vou deixar ela nos cards, inclusive, pra vocês, mas tá, eu tinha esquecido. Aí, no Clube do Livro BH, acho que no último encontro, se eu não me engano, a minha amiga Laila Pimenta, queria agradecer a Laila, precisou falar desse livro. Eis que eu descubro que ela falou em frente de todo mundo que usou a minha resenha de referência e que a minha resenha foi muito útil pra ela. E aí eu falei, na hora eu fiquei meio assim, eu falei, caraca, mas eu não lembro dessa resenha, eu lembro que ela existe, mas eu não lembro dela ser isso tudo que ela tá falando. E aí eu fui assistir a resenha e eu vi que na resenha eu explicava algumas coisas de mitologia, que pra mim são muito interessantes. Então, obrigada, Laila, por me relembrar da minha resenha. E que bom que você gostou, que bom que as pessoas gostaram. Obrigada a todo mundo que gostou dessa resenha. E é isso, gente. Circe aqui de recomendação com algumas ressalvas, mas é um livro que eu acho que tem o seu mérito mesmo assim. Coloquei também nessa lista a mitologia nórdica do Neil Gaiman. Nesse livro aqui, o Neil Gaiman vai contar pra gente histórias da mitologia nórdica, histórias já famosas. Então, assim, na resenha desse livro, eu até falo que eu acho que eu não conheci de fato ainda a escrita do Neil Gaiman, porque ele tá contando uma história que já existe, mas teve todo um trabalho de pesquisa aí, e ele teve que contar isso de uma determinada forma para que não ficasse cansativo. Então, mesmo assim, eu gostei muito desse livro e sim, tenho interesse em ler outras coisas do Neil Gaiman e em pesquisar mais sobre mitologia nórdica, porque era uma coisa que eu conhecia muito pouco e que eu via mais pincelado ali em livros de fantasia. Então foi muito interessante ler de fato um livro falando sobre esses deuses da mitologia nórdica. E eu, na resenha, e eu vou pedir de novo aqui, pra quem aí é fã do Neil Gaiman, ler outros livros do autor, me recomendar algum livro dele aqui, porque eu tenho interesse em ler vários livros dele, mas nunca sei muito bem por onde começar. Acho interessante mencionar aqui também o roteiro de Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald, da J.K. Rowling. Eu vi o filme primeiro, né, depois li o roteiro. Eu vi o filme na estreia, esses roteiros eles saem aqui no Brasil e acho que lá fora também depois que o filme sai, né, porque é o roteiro mesmo, tá? Da mesma forma que a autora escreveu, então tem informações sobre o close de câmera e tal. E já assistindo o filme, eu percebi que esse roteiro tinha alguns problemas, tá, gente? Como excesso de personagem, a história ali do Credence é um pouco confusa demais, a gente demora um pouco pra entender e termina o filme, a gente ainda continua sem entender porque tem uma, né, revelação X que a gente fica, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E tem a questão da Minerva, que pelos cálculos da galera não deveria estar ali, eu tive que assistir vídeo depois tentando explicar. Então, assim, no próximo roteiro do próximo filme que vai se passar no Brasil, ela precisa resolver esses problemas. Até parece que entrou uma outra pessoa para escrever o roteiro com ela, porque realmente ela estava quase perdendo o fio da meada. Que bom que ela reconheceu isso e vai entrar essa nova pessoa. Eu também espero que no próximo livro, no próximo filme, a Nagini tenha mais destaque, porque eu quero conhecer a história da Nagini, né? Porque ela aparece, tem a revelação no trailer, a gente ficou, né, chocado com aquilo e ela quase não fala no filme, né? Ela tá mais ali pra dar apoio ao Credence. Então, ver o caminho dessa agora personagem, né? Mais personagem do que ela foi em Harry Potter, talvez, vai ser interessante, né? Conhecer o passado dessa personagem. Isso é muito, muito legal.
E eu tô empolgada, a gente também tem resenha pra vocês aqui no canal, também vou deixar nos cards. E, enfim, gente, eu espero que a J.K. Rowling não perca o fio da meada nessa história. E eu quero mais do Newt, né, porque ele é um personagem extremamente cativante. Eu acho que o motivo de eu ter gostado ao menos do segundo filme do que do primeiro, embora eu tenha gostado muito também, foi o fato do Newt não ter tanto protagonismo assim. E ele é um personagem muito cativante, eu acho que, enfim, toda essa mensagem de proteção aos animais que a série tem e que o Newt tem, eu acho muito, muito legal. E, enfim, é isso. Estou muito empolgada pro Animais Fantásticos 3. E com certeza eu vou estar com o roteiro dele aqui depois que o filme sair, depois que eu assistir, falando dele aqui pra vocês, porque essa é uma série que eu gosto muito. Essa edição é maravilhosa. Na resenha eu mostro ela direitinho, então vão lá conferir. A série The Witcher, ou a saga do bruxo Geralt de Rivia, eram livros que eu sempre via, mas nunca dava muita pelota porque eu achava que era baseado no game. Mal sabia eu que é o contrário, né? Os livros inspiraram o game, aí estourou. E aí, quando anunciaram que ia ter uma série da Netflix, eu falei, talvez eu assista. Só que aí eu assisti o trailer e fiquei, assim, super animada, com vontade de ver aquilo. E aí eu comecei a ler os livros. Li o primeiro livro, que é O Último Desejo, e li o segundo livro, que é A Espada do Destino. Os dois primeiros são livros de contos. E eu coloquei A Espada do Destino nessa lista porque eu gostei um pouquinho menos dele do que eu gostei do primeiro, tá? O primeiro, pra mim, foi melhor. Mas já começa aqui a haver um link que parece que vai ser a narrativa que o autor vai abordar a partir do terceiro livro, que aí já é um romance inteiro, porque esses dois primeiros são livros de contos. Por que eu gostei um pouquinho menos desse livro, embora eu tenha dado 5 estrelas pra ele e favoritado também, assim como o primeiro? Porque no primeiro a gente vê o Geralt caçando esses monstros mesmo. A gente vai entender um pouco mais dessa mitologia, quem é ele e tudo mais. Aqui a gente vê ele mais se metendo em confusão e se relacionando com os outros personagens do que qualquer outra coisa. Mas isso também é importante, tá? Porque aqui a gente vai entender como é que é essa relação dele com o Jaskier, como é que é a relação dele com a Yennefer, como é que é a relação dele com a Ciri. Então é uma história muito interessante mesmo assim. Todos os contos que tem aqui eu gostei bastante. Eu já tô assim empolgadíssima para ler O Sangue dos Elfos. Acho que vocês não aguentam mais me ouvir falar disso. Mas quando eu ler, eu vou vir aqui falar um pouquinho mais dessa série pra vocês, porque tá sendo uma série que eu tô gostando muito de ler e agora de assistir, né? Embora eu tenha assistido, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu assisti só 3 episódios, mas eu vou terminar assim que eu terminar de gravar aqui, porque eu não tive tempo antes de concluir a série, mas estou assistindo e estou amando a série. O último livro que eu acho interessante mencionar nessa lista é um livro representante das minhas releituras. E por que eu escolhi ele? Porque Dragões de Éter, que eu reli, eu acho que vocês já entenderam o quanto eu amo essa série. E em 2016 eu criei o canal em 2016, só que eu tinha lido ele no começo do ano, então não saiu nenhum tipo de conteúdo aqui pro canal, a não ser ele aparecer na minha lista de melhores do ano. E a Cassandra Clare, gente, eu reli Princesa Mecânica e As Crônicas de Bane nesse ano. Eu acho que vocês já sabem o quanto eu amo os livros dessa autora. Eu acho que não precisa repetir o quanto eu amo esses dois. Mas tem um que eu acho que talvez vocês não tenham se ligado, que é um dos meus livros favoritos da vida, e foi uma releitura em 2019, que é Serafina. Esse livro tem temática de dragões, tem um universo muito incrível por trás, que eu gostei muito de conhecer, um universo fantástico sensacional, e tem uma relação com a música aqui que é muito bonita. E a forma como a autora narra esse livro e como ela vai narrar a relação dessa personagem com a música, quando a personagem tá tocando, a forma como ela vai contar isso pra gente, parece realmente que a gente tá escutando essa personagem tocar. A sensação que me deu foi que eu tava escutando a Serafina tocar. Então, assim, é um livro muito, muito interessante. Eu gostei demais de fazer essa releitura. Ainda não consegui reler Sangue de Dragão, mas é um dos meus 12 também pra 2020, que é a continuação. Lerei, porque assim, eu quero ler esse livro já há bastante tempo. Eu lembro que esse livro aqui, da primeira vez que eu li, assim que eu terminei, eu mandei mensagem no Facebook da Editora Jangada perguntando quando que ia ser lançada a continuação. De tanto que eu fiquei impactada por essa história, de tanto que eu gostei desse mundo. Então fica aí a recomendação pra vocês. Também tem resenha aqui no canal, também vou deixar nos cards.
assistam, leiam esse livro porque é um mundo maravilhoso. Se você gosta de fantasia, se você gosta de livro de dragão, esse é um livro com uma mitologia incrível aí pra você conhecer. Bom, pessoal, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa lista. Se você leu alguns dos livros que eu mencionei aqui, me conta aqui embaixo, sem spoiler, tá? Pra quem não leu, não pegar spoiler. O que você achou desse livro, se você gostou, se você não gostou, enfim, conta aí a sua opinião. Se você se interessou por algum dos livros que eu mencionei aqui e quiser comprar, compra na loja da sua preferência, utilizando um dos links que estão no box de informação. Comprando qualquer livro, utilizando os links que eu deixo na descrição dos meus vídeos, vocês ajudam a financiar o canal com uma parcelinha da sua compra, sem pagar nada a mais do valor do livro por isso. Não deixe de passar lá no blog e de seguir o canal em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, estão no box de informação. Assiste esses dois vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até o próximo vídeo.